Pessoal, começando então aqui a gravação da página 101, tá bom? O que vocês precisam saber aqui? Vamos começar lá de cima, tá bom? Que é essa aqui. Primeira coisa que eu falo para vocês, se habituem a ler em inglês. Mesmo que não saiba, tentem. E depois, anotando, obviamente, aqui do lado de anotações, anotar algumas palavrinhas. Todas, não. Ou então anota aqui mesmo, no próprio texto. Mas vocês têm que ler, porque aqui está toda a explicação. Então, aqui fala, ó, work in pairs. Não vai dar para trabalhar em pares, por quê? Aqui vocês estão cada um na sua casa. Write a similar conversation between Brazilian tourists talking about a package. Então, é como se fosse um turista brasileiro indo numa agente de viagem. Você imagina, né? Numa agência de viagem, ele vai falar sobre um pacote que ele quer fazer em alguma determinada cidade, um determinado país. E aí, vai fazer essa conversinha. Eu fiz uma simulação aqui, né? Vocês vão fazer um parecido, não é para copiar. Vocês podem copiar aí no caderno, sem problema, fazer print, mas depois vocês vão ter que fazer o próprio texto de vocês. Pode ser um lugar do Brasil ou um lugar no mundo que vocês podem falar desse lugar, mas sempre conversando com ela, com a pessoa que você, com a agente de viagem ou agente, sobre a temperatura, as condições climáticas desse local. E não precisa ser longo, olha, pouquinhas coisas, tá bom? Uma coisinha bem pequena mesmo, não precisa falar tanta coisa assim. Tudo bem? Então, era para fazer isso. Já nesta parte, certo? Vocês teriam também que ler, porque aqui está a explicação do que precisa. Aqui, olha, read this extra information about temperature. Então, vocês vão ler algo que seria uma informação essa sobre temperatura, tá? E aí, vocês têm que colocar aqui, depois que ler tudo, anotem as palavrinhas que não sabem. Tentem entender, gente, porque aqui é uma unidade de medida de temperatura diferente. Nos Estados Unidos, é medida em Fahrenheit, enquanto no Brasil é em graus centígrados, tá vendo? Então, isso faz muita diferença. Eu não sei como que faz a fórmula, né? Mas a fórmula é essa. Então, eu fiz aqui, só para vocês terem ideia, olha. 40 graus centígrados, que é calor aqui, certo? Faz essa continha aqui, mais 32. Então, 40 graus corresponde a 104 graus Fahrenheit, tá bom? Estados Unidos é essa medida que funciona. No Canadá, é graus centígrados. Tudo bem? Aí, vocês entenderam um pouquinho, deram uma lidinha aqui. Então, por exemplo, aqui eles falam assim, olha. Cozimento, a temperatura, né? O cozimento numa temperatura de um forno. Em graus Celsius dá 220, mais ou menos. Em Fahrenheit dá 425, olha como aumenta. Então, é isso que vocês têm que perceber e estudando cada linha dessa, tá vendo? A temperatura do corpo humano, 37 graus Celsius. Em Fahrenheit fica bem mais, né? 98,6. Então, por aí vai. Aqui falar de um dia quente numa praia, né? Etc. Vocês vão estudar cada linha disso, vai ver como que funciona aqui. Beleza, fizeram isso? Aí vocês vão ver aqui cada uma dessas sentenças, se elas são verdadeiras ou falsas. Marca um X, tá? Dá para você perceber, fala assim, pera, você compara ali e dá para você perceber, depois a gente vai corrigir, eu não vou falar muita coisa, ver se vocês descobrem, tá bom? Então, dá para perceber, por exemplo, aqui, ó, em Rio de Janeiro, então as temperaturas, em média, é de 20 Fahrenheit, tá? Até 45 Fahrenheit. Será verdade? Se vocês acham que é verdadeiro, true.
Se é falso, falso, tá bom? Eu vou corrigir com vocês, não faltem, porque, como eu disse, vai ter muitos dias de feriados aí, então não faltem. Também porque eu vou ver caderno e vou ver apostila. Se você tiver uma boa quantidade, eu não consegui fazer tudo, mas se tiver uma boa quantidade de atividades da apostila e uma boa quantidade de atividades do caderno, eu aumento um ponto para o caderno e para a apostila, tá bom? Então não faltem para eu poder verificar tudo isso aí, tá bom, gente? Qualquer dúvida pode me chamar no particular. Bye bye, see you next week on Saturday.